Bem-vindos, amigos que acompanham a página A Hora da Democracia. Bem-vindos de volta, agora no Aggressive Monday. A segunda agressiva de hoje, nós vamos falar sobre a crise econômica, o caos no mercado financeiro, porque a gestão do Paulo Guedes já se mostra em pouco mais de um ano de governo do presidente Jair Bolsonaro, já se mostra um fracasso, já não entrega o que prometeu, que foi estabilidade econômica, foi o dólar baixo, foi a gasolina baixa, já não entrega, foi a recuperação econômica, a recuperação do crescimento, não entrega nada disso. E, para além disso, como que o próprio neoliberalismo, o ultraneoliberalismo, de sua agenda, nunca que vai entregar essa recuperação econômica. Tá? Então, muito obrigado a você que está assistindo essa live gravada, você que está assistindo ao vivo. Se gostar da live, se gostar do conteúdo, dê um like, compartilhe com seus amigos, que isso ajuda muito a divulgar o canal. Então, vamos lá, entrando no assunto de hoje. Nas últimas semanas, os mercados financeiros, isso não só o Brasil, né? Os mercados financeiros de forma geral têm enfrentado um colapso, uma crise econômica. Sempre acontece de tempos em tempos uma crise no sistema capitalista. Nós tivemos a crise de 2008, que foi a crise do financiamento imobiliário norte-americano, que provocou uma crise generalizada no sistema bancário norte-americano. Nós tivemos essa crise em 2008. Nós tivemos outras crises, nós tivemos crise em 96, crise na década de 80 no Brasil e dos mercados emergentes. Tivemos várias crises, nós sempre temos uma crise no mercado financeiro. Nós temos este ano, que está se iniciando, já é considerada uma crise econômica. Por quê? Porque os mercados financeiros estão tendo quedas gigantescas. Bovespa hoje caiu acima dos 10%, fechou, eu não vi precisamente o fechamento, chegou a um ponto de estar caindo 12%. O mercado norte-americano também caiu abaixo de 6%. Então nós temos o dólar batendo em R$5. E isso tudo a gente já comentou. Como que essa gestão fracassada de Paulo Guedes, como que isso pressiona o governo de Jair Bolsonaro, esse fracasso, esse colapso da gestão econômica. Agora, o bode expiatório não é tão um bode expiatório, porque realmente tem repercussão econômica. Dessa vez é o coronavírus. Não, o coronavírus está prejudicando os mercados financeiros, criando um pânico geral, um pânico internacional, a questão da saúde e do alastramento da epidemia do coronavírus. Em termos de mortalidade, e aqui falando em termos um pouco biológicos, não vou focar no coronavírus, eu já quero deixar essa questão para trás. Em termos de mortalidade, é um vírus muito menos letal do que outras doenças que chegaram até essa proporção internacional. Então não é o principal responsável por essa crise econômica. É lógico que ele tem impactos econômicos. Se fosse algo momentâneo, ele teria impacto. Ele é um vírus de grande alastramento, de uma proporção de alastramento muito maior do que outras doenças contagiosas. Mas não é um vírus de maior letalidade existente ou que já existiram na humanidade. Realmente cria um grande clima de pânico, um grande clima de repercussão econômica também, que tem repercussão econômica. Mas a gente tem que analisar isso de forma mais profunda. Será que é exatamente esse vírus ou nós não temos causas econômicas de maior profundidade que estão levando a essa crise? Então nós temos um mercado internacional, uma China que entrega um desempenho econômico
aquém do esperado. Nós temos uma gestão econômica toda centrada nos Estados Unidos, também de política neoliberal extremada, alinhada numa mesma pauta de política neoliberal extremada que o Brasil, e isso gera impacto. Nós vimos, e aqui já colocando uma questão econômica para vocês, diante dessa crise que teve um princípio se iniciando com o coronavírus, qual que foi a solução do Banco Central norte-americano? Abaixar os juros. E abaixar os juros, já vinha essa política do Banco Central norte-americano e do Banco Central brasileiro, também a Banco Central brasileira alinhada na mesma linha. Abaixar os juros para incentivar consumo. Incentivar consumo em período de pânico é algo que nem sempre é muito bem sucedido. Nem sempre o mercado consumidor, ele vai atender na mesma velocidade aquilo que esses controladores de mercado, que o governo é um controlador de mercado. Pode ser o governo mais ultraliberal possível. O Estado, ele ainda é um controlador de mercado. E ele não vai responder imediatamente a essa provocação do sistema. Nós já vimos tendo um histórico de baixa de juros. Não é a baixa de mais 0,25% ou mais 0,5% que vai representar uma mudança de um viés que vai passar a atender o mercado consumidor, principalmente em um ambiente de alta crise, uma alta crise de saúde. Ninguém em uma epidemia vai pegar as suas reservas de dinheiro ou o dinheiro em excesso que tem e sair comprando. Essa provocação no mercado não foi imediatamente bem sucedida, e os efeitos de uma queda de juros sobre o mercado financeiro já estavam no preço. Toda essa bolha econômica que foi construída no último ano, 2019, essa altíssima alta da Bolsa de Valores, e tomando aqui o Brasil superando os 100 mil pontos, chegando a bater quase 120 mil pontos, chegou ali 119.500 pontos da Bovespa. Essa bolha foi construída justamente nessa queda dos juros, que se para o cidadão comum, o indivíduo comum, representa um maior acesso a consumo, que no Brasil isso não é direto. Por quê? Porque apesar do Banco Central diminuir os juros, nós vivemos num estado financeiro que isso demora a chegar no consumidor. Nossos juros ele está ainda na menor baixa histórica, 4,5% ao ano, mas os juros de financiamento, os juros para o consumidor, é de 10% a 14% ao ano. Juros de cheque especial chegando a mais de 15% ao ano. Então, 10, 15% ao mês, né, a taxa de juros de cheque especial e de empréstimos bancários. Então é um absurdo. E essa queda dos juros no Brasil não atende a essa necessidade de inserir esse consumidor de novo no seu consumo. Se do ponto de vista ideológico isso já era um absurdo, do ponto de vista prático no Brasil não surte esse efeito. E aí o que ele promove? Ele promove uma retirada de dinheiro de um tipo de investimento que é de renda fixa, que é um investimento de capitalização do governo para investir. O governo capitaliza recursos para fazer seus investimentos através também da disponibilização de títulos da dívida pública, que são investimentos são investimentos de renda fixa. Ele disponibiliza esses investimentos a taxa de juros da Selic ou a correção pela inflação, dependendo do título. Ele disponibiliza esses investimentos para captar recursos. A partir do momento que ele diminui os juros
ele diminui os juros do Banco Central, a migração desses investimentos de renda fixa para renda variável, que é um investimento especulativo da Bolsa de Valores. E aí, em um determinado momento, quando ele tem essa política de redução de juros, promove o quê? Um crescimento exagerado de investidores na renda variável, que proporcionou esse altíssimo crescimento da bolha econômica em 2019, da bolha especulativa. Mas não era uma bolha, e como a gente viu semana passada, nós no A Hora da Democracia e Notícias, nós discutimos o resultado econômico do primeiro ano de gestão do governo de Jair Bolsonaro, de um PIB, que é o principal, não é o melhor indicador econômico, mas é o principal indicador econômico para a tomada de políticas e para a avaliação do governo. Não é o melhor, mas é o principal. E o PIB, que representa todo esse produto, todo esse crescimento econômico durante um ano, durante um período, não necessariamente durante um ano, durante um período, foi muito abaixo do esperado. Nós tivemos um crescimento do produto interno bruto de 1,1%, que alguns analistas até dizem que esse resultado ele não condiz realmente com a realidade, que pode ter sido até mesmo menor do que esse dado divulgado pelo IBGE. Mas de oficial nós temos esse dado que já é ruim o suficiente. E aqui na minha página até apareceram alguns robôs do Bolsonaro aí defendendo e comentando as publicações que eu fiz sobre esse resultado econômico, falando, isso é um efeito mundial, outros mercados, outros países também caíram. Sim, outros países tiveram desempenho pior do que o Brasil. O Brasil não é o pior país do mundo, mas nós temos países e exemplos de países com desempenho muito melhor. Nós temos Portugal, governado por um governo de esquerda, que teve um desempenho de 2,2%. E Portugal não é um dos países europeus mais desenvolvidos. Nós tivemos a Austrália com um desempenho econômico também de acima dos 2%. Nós tivemos Bolívia com desempenho econômico de 2,34%. Então nós tivemos resultados econômicos, nós tivemos China com resultado de 6%. A China é o palco central do coronavírus. É o coronavírus responsável pelo baixo desempenho econômico do PIB. O país de origem do coronavírus teve um desempenho de 6% do produto, crescimento de 6% do produto interno bruto. Lógico que ele tem características econômicas diferentes, e mesmo para a China esse desempenho foi muito abaixo do esperado, mas mostra que você não tem essa responsabilidade direta do coronavírus com o resultado econômico. E aqui já entrando na crítica do neoliberalismo, o que você tem do governo ultra neoliberal? Se o neoliberalismo é ruim, o ultra neoliberal é pior ainda. O ultra neoliberal, eu já falei repetidas vezes nesse canal, o plano ultra neoliberal ele é colocado em prática só em um ambiente ditatorial, porque ele é responsável pelo corte de direitos sociais do cidadão. Ele promove a sua ideologia, a sua defesa de que você cortando direitos trabalhistas, você cortando direitos previdenciários, você cortando direitos públicos do cidadão, você vai ter um crescimento. Ele tenta aplicar uma lógica de administração ou de gestão privada na gestão pública, que é um ambiente completamente diferente. Você tem uma lógica de gestão pública e você tem uma lógica de gestão privada. Na gestão privada, e aqui outro absurdo que apareceu, isso eu nem cheguei a compartilhar aqui na página. Diante desse resultado pífio do PIB brasileiro, foi divulgado que não, o PIB não está ruim. Ter um PIB baixo não é ruim, né? Igual o Paulo Guedes falou, ter dólar alto também não é ruim. É a máquina, né? É a máquina de fake news trabalhando.
Ter um PIB baixo não é ruim, porque esse é o PIB público. Você tem um PIB privado que mostra um crescimento paralisado. Isso é um absurdo completo. Não existe nenhuma teoria econômica que fala de PIB privado. Isso não existe, pelo amor de Deus. Não existe PIB privado. Não existe isso. Uma empresa privada não tem PIB. PIB é um indicador econômico de desempenho de estados, de países. Não é desempenho de empresa privada, não. E no PIB, ele é representativo, ele ali contém também o representativo do crescimento das empresas privadas, porque elas constituem ativos financeiros dentro de um Estado. Não existe um PIB privado, um PIB que mostra só o desempenho do setor privado, da economia, e um PIB público. Não existe esse indicador. O PIB é realmente todo o produto. Não existe. O PIB é realmente todo o produto, toda a produção econômica de um determinado período do país, seja do setor público, seja do setor privado. É todo o desempenho econômico daquele país, as receitas e as despesas que aquele estado teve. E o PIB, uma empresa privada, ela não tem PIB, ela tem balanços que ela lança de período em período, normalmente de trimestre em trimestre, que mostram o desempenho daquela empresa, mas mostram o desempenho daquela empresa, não de um setor, todo um setor privado em contraposição de um setor público. Isso não existe. Se o PIB está baixo, é realmente representativo de um desempenho econômico. E aqui, fazendo uma análise crítica, significa que o PIB de 1,1%, ele é o mais baixo de todos? Ele é o mais baixo dentro de um período. O que você teve? Você teve justamente um crescimento do PIB, principalmente na gestão do presidente Lula. Na gestão da presidente Dilma, você teve períodos de alta também, como você teve períodos de queda, depois de nova alta. Oscila. Realmente, a gestão econômica de um Estado, ela oscila. Mas, desde o final do último ano do governo Temer para agora, o primeiro ano do governo Bolsonaro, nós temos uma estagnação. Nós temos todo um período. Eu coloquei o gráfico aqui na página, depois, se vocês tiverem curiosidade de acompanhar aí na página, ele está disponível na página, da evolução do PIB desde 1996. E nós temos agora um período de estagnação. É óbvio que existem diversos fatores, mas o que a gente tem que considerar é que nós temos, principalmente ali no final da gestão de Temer, a implantação de uma gestão, de uma política ultra neoliberal, que ela tenta trabalhar a gestão pública com ideologias, com regras de uma gestão privatista. Essa é toda a ideia por detrás, por exemplo, da PEC do teto de gastos. Lá atrás, eu já falava, antes eu nem tinha essa página aqui, eu já falava, o teto de gastos é um obstáculo de crescimento econômico de um país. Mas a ideologia, a lógica da gestão que foi colocada é que você tem que controlar gastos para ter superávit para sobrar dinheiro. Mas o Estado, ele não é uma empresa. O Estado não é sua família. Qual que é o interesse do Estado em sobrar dinheiro? O interesse do Estado em sobrar dinheiro é adquirir suas dívidas. Se sobra dinheiro, o que o Estado faz com esse excesso? Ele quita suas dívidas. E a dívida pública é diferente de uma dívida privada. A dívida pública você pode rolar, a dívida pública você pode emitir mais. Por quê? Porque o Estado ele é essa reunião de todas as pessoas. E aí criou-se uma lógica de que quando o Estado investe, de que direitos sociais, de que previdência, Bolsa Família, e de que investimento do Estado, investimento em educação, investimento em saúde, que investimento do Estado é gasto.
Investimento do Estado é gasto, você tem que cortar gasto, porque você tem uma lógica de gestão pública pautada pela ideologia privada. Porque você tem que ter lucro, porque o Estado tem que buscar lucro. E isso não é como se faz gestão pública. Porque a função do Estado não é ter lucro. Ou ter esse lucro, que esse lucro seja voltado para o crescimento e a implantação de própria política pública. Não é cortando política pública, porque política pública não é gasto, para promover um lucro da gestão financeira do Estado, que vai atender somente aos interesses dos grandes gestores de mercado. Você corta de investimentos. Você corta de investimentos na Previdência, você corta de investimentos na saúde, você corta de investimento na educação, mas para quê? Não para ter para quem que vai esse lucro? Esse lucro vai para os cortes de impostos das grandes empresas, para o corte de imposto previdenciário dos grandes bancos, para corte de imposto previdenciário das grandes empresas privadas, da Vale, da Raban, para você não precisar cobrar a dívida dessas pessoas. E aí você lança o bode expiatório da crise todo na costa das pessoas de sempre, da população, para quem o Estado deveria servir. Mas mais do que isso, porque isso é o primeiro passo que acontece. Primeiro passo que acontece é isso. Mas isso nem sempre impacta diretamente na crise dos mercados financeiros. Por quê? Porque o mercado financeiro... Opa, acho que caiu aqui. Caiu. Vocês estão me vendo ainda? Quem está assistindo aí ao vivo ainda está me vendo? Ou caiu? Não, voltou. Esse primeiro passo, esse corte de investimentos no social, ele nem sempre gera diretamente repercussão no mercado financeiro. Por quê? Porque as empresas, elas continuam tendo lucro. O mercado financeiro continua tendo lucro. Então isso que a gente viu primeiramente sendo construído. Por isso que a gente chama de bolha econômica. Nós vimos o mercado financeiro entusiasmado com um lucro constante, com políticas, com a implantação de políticas que viriam a dar lucro e mais lucro ao Estado. Com a implantação de políticas econômicas que viria a dar lucro e mais lucro ao setor privado, e elas entusiasmadas com essa política, ela cresceu uma bolha especulativa econômica, que foi justamente esse crescimento dessa bolha especulativa econômica que nós vimos em 2019. Esse entusiasmo dos grandes investidores privados brasileiros. Mas aí nós temos um problema, que é aí o segundo passo dessa crise. Porque o Estado, ele é o principal investidor. É o Estado que tem mais dinheiro. Quem tem mais dinheiro? O Banco Itaú ou o Estado do Brasil? O país, a nação brasileira, que é representativo da união de 200 milhões de cidadãos. O Estado brasileiro tem muito mais recursos, tem muito mais dinheiro do que o Banco Itaú. Quando o Estado brasileiro para de investir em infraestrutura, para de investir em saúde, para de investir em seus cidadãos, para de investir nos seus próprios cidadãos, para de investir em educação. Quando o Estado brasileiro para de fazer esse investimento, e o Estado é o maior investidor, ele é quem tem mais dinheiro. Quando ele para de fazer isso, primeiro, que sai o principal jogador do mercado sai do jogo, que é a lógica
A lógica do neoliberalismo é retirar o principal jogador. Se o Estado sai, por que o investidor particular iria investir? Mais ainda, por que ele iria investir na economia real com exorbitantes riscos econômicos da economia real? O investidor privado está pensando, como que eu vou ganhar dinheiro com isso? Ele não está pensando, eu vou construir um hospital, vou atender milhares de pessoas ali, vou salvar milhares de vidas. Ele está pensando uma única coisa, como que eu vou ganhar dinheiro com isso? E se o principal investidor não está vendo oportunidade de investimento nessa área, nenhum investidor privado vai ver. O investidor privado vai pegar seu dinheiro e vai ali ganhar na bolha econômica da alta da Bovespa, até onde ele conseguir. Isso que o investidor privado vai fazer. Ele não vai pegar seu dinheiro e vai construir mais, vai abrir mais filiais, ou vai aumentar o seu negócio, principalmente quando ele vê que o Estado não promove a inclusão efetiva daquele consumidor naquele comércio, que vai ter um limite, vai chegar e não vai conseguir dar vazão àquele produto que ele está produzindo. Ele não vai pegar esse dinheiro e vai investir nesse mercado de extremo risco. Ele vai pegar seu dinheiro e vai para a Bovespa. Se a Bovespa começar a ter prejuízo, ele vai para a renda fixa. Ele vai especular com seu dinheiro. Ele não vai investir na economia real. E é justamente isso que a gente está vendo. E a política ultra-neoliberal, forçar mais reformas ultra-neoliberal, retirar o papel social, o papel importantíssimo de impacto social do Estado, vai lançar mais gasolina nessa crise, mais gasolina nessa fogueira, e vai promover de novo mais crise econômica. E olha que a crise que foi construída não era real, mas a crise que foi construída na gestão da Dilma, que a mídia martelou rotineiramente, nós estamos em crise, nós estamos em crise, nós estamos em crise, nós estamos em crise, era uma crise fictícia que não existia, e a Dilma tinha um Congresso Nacional que estava sabotando o governo. Hoje é justamente o contrário. O Congresso Nacional ele está absurdamente alinhado a essa política ultra-neoliberal. O Congresso Nacional está alinhado a essa política ultra-neoliberal. Ele está passando todas as reformas que o Temer e que o Guedes mandaram. Passou a reforma trabalhista, passou a reforma previdenciária, está analisando a reforma administrativa, vamos ver se vai passar ou não vai, reforma tributária, está abrindo os braços para todas essas reformas. Vem que é isso que a gente quer. O Congresso está alinhado com essa pauta. Se o Congresso, alinhado com essa pauta da gestão do Executivo, e mesmo assim não está tendo resultado econômico, onde está o erro? Na pauta ultra-neoliberal. Este é o problema econômico dessa crise atual no Brasil, né? Então era isso o Aggressive Monday de hoje. Muito obrigado a você que assistiu. Ademar passou aqui, Rabelo passou aqui. Muito obrigado a vocês que passaram aqui. Grande abraço. E até amanhã, no A Hora da Democracia Notícias, né? Grande abraço e até mais.